na epístola de Tiago, que fica depois de Hebreus, nós vamos ler no capítulo 5, alguns versículos. Tiago, capítulo 5, versículo 7 até o versículo 11. Esses 5 versículos apenas. Como você está assentado, vamos ler a palavra do Senhor reverentemente. Acompanhe a leitura. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Ouviste da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém? Diga assim: o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém. Senhor, a Ti todo louvor e glória. E agora, Pai, que vamos estudar na Tua palavra sobre, ó Senhor, como vencer a tribulação. Nós queremos, ó Pai, colocar esta meditação diante do Senhor. Ó Espírito de Deus, trabalhe agora nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas vidas, para que possamos entender. Não somente entender, Senhor, mas também colocar em prática aquilo que vamos aprender nesta noite. Usa, Senhor, também este material, ó Deus, as fitas, para falar a outros em lugares diferentes e em situações diferentes, para que nós sejamos vencedores também nas aflições e nas tribulações. É o que nós oramos, pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu tenho falado nesses últimos domingos sobre vencendo a tentação, né? Acho que foi a última ministração que eu fiz, e depois, hoje eu quero falar sobre vencendo a tribulação. Né? Se eu falar tentação aqui, você entenda, por favor, tribulação, viu? Né? Porque às vezes as palavras, a mente nos trai. Mas nós queremos falar hoje sobre como vencer a tribulação, as aflições, as adversidades. O apóstolo Tiago, nesse texto, ele cita nesses poucos versículos 2 vezes a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Mas eu tenho certeza disso, no meu espírito há um testemunho interior de que muito breve o Senhor Jesus vai voltar. Mas Jesus disse que antes que ele voltasse, as coisas iam ficar muito difíceis na face da terra. E se você olhar para o noticiário que está na televisão, que estão nos jornais, revistas, você está vendo que a situação está ficando complicada. E nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter lutas, já estamos tendo, né? E podemos ter tribulações, aflições, e então nós precisamos aprender na palavra de Deus como devemos fazer nessas circunstâncias, como vencer na tribulação ou vencer a tribulação. Como introdução, quero dizer que as adversidades, elas fazem parte, irmãos, da existência do ser humano. E com o crente não é diferente. O crente também fica sujeito às adversidades, às tribulações. O próprio Senhor Jesus deixou isso muito claro quando ele afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele está dizendo, né, porque ele venceu, nós também podemos vencer as aflições, as tribulações, as adversidades que o mundo
pode lançar sobre nós, né? Jesus, então, ele está nos dizendo, e a palavra de Deus nos diz também nesse texto, que o cristão fica sujeito às adversidades. Mas nós temos uma vantagem, irmãos, porque o cristão ele pode contar com a ajuda de Deus para vencer a tribulação e sair da tribulação, da aflição, aperfeiçoado na sua fé, fortalecido na sua fé. Esta é a nossa vantagem, porque o mundo, quando entra numa tribulação, via de regra, é um desastre. As pessoas, elas vão para os hospícios, elas vão para as casas de saúde, elas entram numa depressão profunda e às vezes chegam até a cometer suicídio, se matar e por fim a existência. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós sabemos que nós podemos ter a aflição, mas que Deus nos ajuda nestas dificuldades e nos aperfeiçoa. Ele trabalha conosco no sentido de sairmos fortalecidos na nossa fé dessas experiências pelas quais temos que passar. Então eu quero colocar esse estudo em três grandes tópicos. O primeiro seria procurando a causa ou a origem da tribulação. É importante que nós saibamos a causa, saibamos a origem daquilo que está nos afligindo. Por que é que você está passando por essas lutas, por essa tribulação, por essa aflição? Qual é a causa? O que ocasionou isto? Irmãos, tudo o que acontece tem uma origem, tem uma causa. Por exemplo, os acidentes, né? O prédio desabou porque tinha problemas estruturais. O que fez o prédio desabar? Problemas estruturais, né? Um incêndio começou porque alguém esqueceu um ferro ligado, né? E resultado disso foi um grande incêndio. Por que o incêndio alastrou? Por que o incêndio aconteceu? Porque alguém esqueceu um ferro ligado e deu origem àquele incêndio. Sempre tem uma causa, né? Um acidente, um ônibus desgovernou, caiu num precipício, matou várias pessoas porque o motorista cochilou. Toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Então, sempre que algo de ruim acontece, há um motivo para isso. E assim também, quando nós estivermos passando por adversidades, por situações de dificuldades, nós temos que procurar saber qual é a origem daquilo. Por que isso está acontecendo? É importante você saber. E quando nós vamos pesquisar, buscar saber a origem daquela tribulação, daquela aflição, nós temos que considerar algumas coisas. A primeira delas é que aquilo pode resultar das leis naturais da vida, das coisas naturais da vida. Vamos dizer, uma empresa tem 100 funcionários, está passando por uma crise gravíssima e resolve cortar 50% dos seus empregados. Então, serão demitidos 50 funcionários, 50 empregados. O crente pode estar entre eles. Isso é uma consequência das leis naturais da vida, né? Por quê? Porque você faz parte daquela empresa, aquela empresa está com dificuldades, a solução encontrada foi esta, e você poderá sofrer as consequências por estar enganjado naquele trabalho, naquela situação. Nós vemos isso, irmãos, de uma maneira muito clara, como sucedeu com o apóstolo Paulo. Aquele navio, conforme diz lá no livro de Atos, no final do livro de Atos, nós vamos encontrar aquela narrativa que Paulo foi colocado num navio, prisioneiro, para ser levado para Roma, a fim de que ele pudesse ser julgado pelo imperador, pelo César. E no caminho o que aconteceu foi que veio uma tempestade violenta, aquele navio se desgovernou, perdeu o rumo, viajou vários dias e eles se guiavam pelas estrelas, e era chuva e tempestade dia e noite, ninguém via estrela, nem céu, nem coisa nenhuma, e o resultado foi que o alimento foi escasseando e acabou o alimento, e a Bíblia diz no capítulo 27 de Atos, nos versículos 18 a 21, que todos que estavam naquele, e eram mais de 200 pessoas que estavam naquele navio, passaram fome. O apóstolo Paulo passou fome. Ele estava naquela circunstância, era lei, né?
As leis naturais da vida, ele estava naquele lugar e não havia comida. E o resultado foi que todos passaram fome. É por isso que ele diz, mais tarde, nós vamos ler este versículo, eu sei passar necessidade, sei passar fome, sei ter fartura, né? Sei me regozijar na fartura, como também passar necessidade. Paulo passou fome, é só você ler o relato no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Então nós ficamos sujeitos às leis naturais da vida. Isto, Jesus mesmo falou sobre isso em Mateus capítulo 5, versículo 45, quando ele falou que Deus faz com que o sol brilhe sobre os justos e injustos, né? A chuva caia sobre os ímpios, os bons e os maus. E o livro de Eclesiastes, esse eu gostaria de ler esse versículo, se você quiser abrir comigo, Eclesiastes é depois de Salmos, você vai encontrar Provérbios e em seguida Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 2 deixa isso que nós estamos falando de uma maneira muito clara. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, isto é, ao que cultua com sacrifícios e ao que não cultua a Deus com sacrifícios, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo sucede igualmente a todos. Esta é a lei, né? É uma das leis naturais da vida. Agora, preste atenção, não obstante essas coisas seja a regra, Deus pode fazer exceção. E aí é que está, né, a grande vantagem, o grande benefício de servirmos a Deus. Irmãos, nós vemos um exemplo maravilhoso na palavra, quando Deus começou a arrancar do cativeiro do Egito o seu povo. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés para com mão forte, com braço estendido, retirar o povo do cativeiro. Eram mais de 400 anos, 430 anos de cativeiro. E Deus vai usar Moisés para lançar 10 pragas sobre o Egito. Agora, preste atenção, as 3 primeiras pragas, todo mundo sofreu. Ou seja, todos os egípcios e hebreus passaram pelas 3 primeiras pragas, que foram quando Deus ordenou a Moisés que ferisse o rio, o Nilo, e transformasse as águas em sangue. Todo mundo ficou sem água, tanto os egípcios como os escravos hebreus. Todos tiveram que fazer poços, cavar para achar água nova, porque aquela foi toda contaminada ou toda ficou transformada em sangue. Quando Deus mandou a praga das rãs, tinha rã para todo lugar e para todos. Você pode imaginar, eu tenho horror de sapo, né? Eu nunca comi essas coisas e com a graça de Deus eu nunca vou comer rã, a não ser que seja enganado. Mas você pode imaginar sapo na cama, dentro de casa, em tudo quanto é lugar. A Bíblia diz que era assim. Foi uma praga terrível. Eles saíram do rio e vieram aos enxames, né? E vieram também sobre o povo de Deus. A mesma coisa sobre os piolhos. Quando Deus mandou a praga dos piolhos, todo mundo entrou nisso aí. Eu posso imaginar o trabalho que deu para as mães, que aí tinha que cuidar não somente dela, como dos filhos, como do marido também, arrancar piolhos. Foi uma coisa terrível, né, aquelas pragas, as 3 primeiras. Mas a Bíblia fala que a partir da 4ª praga, Deus separou o povo dele. A terra onde o povo habitava, a terra de Gósen, Deus disse, aqui não vai ter nenhuma destruição, aqui não vai chegar nenhuma praga. E a partir daí, irmãos, há uma separação, né? As 7 pragas restantes, que foram as pragas das moscas, das pestes nos animais, das úlceras, da saraiva, dos gafanhotos, das trevas, 3 dias de escuridão total, dia e noite, ninguém enxergava ninguém via nada. E a praga da morte dos primogênitos, a terra de Gósen, o povo do Senhor ficou fora desse castigo. E aqui nós temos uma tipificação daquilo que vem por aí, principalmente no ministério das 2 testemunhas.
Nós vamos passar juntos essas situações, algumas, mas Deus vai começar a separar, porque a promessa do Senhor, que está lá no último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, bem no finalzinho do livro de Malaquias, Deus diz que então vereis outra vez a diferença, a separação que eu faço entre aquele que me serve e aquele que não me serve. E ele está falando justamente desse período que nós estamos entrando nele. Por isso, irmãos, nós temos que aprender que Deus estabelece exceção. Ele é todo-poderoso, Ele é soberano e Ele pode fazer estas coisas com os filhos dele. Mas a regra é de que todos nós estejamos sujeitos às coisas que ocorrem tanto ao justo como ao ímpio. Amém? Então, a primeira coisa que você tem que, quando você começa a discernir, né, a procurar saber o porquê dessa tribulação, dessa aflição que está vindo sobre você, é saber se isto é resultado de uma lei natural. Se é resultado de uma lei natural, então você deve sofrer com os demais as consequências dessa tribulação, ou pedir então que Deus faça essa diferença. Mas pode ser, quando você esteja procurando a razão dessa aflição que você está passando por ela, você então chega à conclusão de que houve falta de sabedoria, que isso resultou da nossa falta de sabedoria. Você sabe, irmãos, que muitas coisas que nós fazemos, né, depois nós nos arrependemos, nós sofremos as consequências, porque nós não usamos de sabedoria. E entre os crentes isso ocorre muito. Tem uma palavra de Jesus que me deixa, como diz o nordestino, avexado. Tem uma palavra que Jesus falou que me constrange. Jesus disse certa vez que os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. Os filhos das trevas são mais sábios, está lá em Lucas, do que os filhos da luz. E é interessante isso, irmãos. Nós, quando nos convertemos, chegamos aqui na igreja, somos impactados pela palavra, pelo mover do Espírito Santo e tal, e nós achamos que aqui dentro só tem anjos, só tem santos, todo mundo aqui está no céu, e quando na verdade não é assim, né? Nós temos que aprender, né, que nós temos que agir com sabedoria. Deus nos deu sabedoria, e se você não tem, você pode pedir, está lá em Tiago. Capítulo 1 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e não lança em rosto, mas peça com fé. Então nós precisamos pedir, porque muitas vezes aquilo que nós estamos sofrendo é resultado direto, a causa, a origem, é a falta de sabedoria. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, alguém que empresta uma folha de cheque em branco para alguém, né, fazer lá um pagamento qualquer, eu estou com a conta encerrada, preciso e exige o cheque, mas você me empresta, e vai ser, aí ele pega a sua folha e aproveita, paga 4, 5, 6 contas, sua conta estoura, o problema passa para você. O que é isto? Falta de sabedoria. Por que você então, é um só, deixa eu ir lá então, ou então, me traz aí que eu vou fazer o valor, não vou te dar cheque em branco. Quando você dá um cheque em branco para uma pessoa, você está confiando excessivamente naquela pessoa. Isso não é bom, irmãos, né? Ou então, você emite um cheque em branco, ou empresta cheque para pessoas, ou então você faz uma sociedade com uma pessoa que é ímpia. Às vezes você nem conhece direito essa pessoa. Alguns anos atrás, eu vou contar essa experiência, porque esse irmão já não está mais conosco, ele mudou-se, está numa outra cidade. Mas ele tinha uma construtora, estava indo muito bem. Ele construía as casas e vendia essas casas, estava indo muito bem, os negócios estavam florescendo. Quando alguém, olhando para essa situação, disse, olha, eu quero fazer uma sociedade contigo, vou injetar mais dinheiro, ao invés de você construir uma ou duas casas, vamos construir várias, né, vamos construir casas melhores. E ele, entusiasmado com aquilo, não procurou saber direito quem era a pessoa e fez uma sociedade. E foi o pior negócio que ele fez na vida dele. Porque essa pessoa era espírita, era frequentador de candomblé, mexia com essas coisas, era inclusive pessoas que eram
usada lá nesse meio, e o resultado, irmãos, que Deus não podia abençoar. Ele invocava lá os espíritos para vender a casa, o outro orava, pedia a Deus que desse o comprador, e as coisas começaram um conflito, e a situação deteriorou, e ele teve grande prejuízo, este irmão, mas conseguiu sair desta sociedade que ele fez, mas aprendeu uma grande lição. Então é a falta de sabedoria. A nossa falta de sabedoria pode acarretar, né, a tribulação que nós estamos passando por ela. Por exemplo, o engodo, o engano do dinheiro fácil, né, ou do negócio da China. Irmãos, não existe essa coisa. Isso vai desde o famoso conto do bilhete premiado, que todo mundo está careca de saber, mas que as pessoas vivem caindo, e crente pode cair também nisso, se você não tiver sabedoria, né? Até o mais recente engodo que tem na praça, que são aqueles anúncios de vendas de automóveis que você quer comprar e que o preço está mais do que excelente. E você liga para o celular e a pessoa conta uma história para você, que aquele carro, que é isso, é aquilo outro, até te manda fotocópias de fax de notas falsas, e você tem que depositar 10% para garantir o negócio, e nunca mais você vai ver aqueles 10%, e carro, então, nem pensar. O que é isso? Falta de sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. É também falta de sabedoria, e aqui eu falo mais para os jovens, andar com pessoas erradas, pessoas que você não conhece bem. Há um ditado, né, da filosofia grega: diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Se você se associa com qualquer pessoa, se você se une com pessoas que são conhecidas como mulheres de vida fácil, prostituta, você vai ser taxada como prostituta. Se você está com ladrão, você vai ser taxado como ladrão. Se você está andando com traficantes, você vai ser visto como traficante pela polícia. Irmãos, eu já vi isso muitas vezes acontecer. Sei de caso de um rapaz que chegou num bar onde estavam jogando ali um baralho, e ele pediu para jogar também, começou a jogar, não conhecia direito aquelas pessoas, veio a polícia, fez uma batida ali, olhou embaixo da mesa tinha um pacote de drogas. Ele foi preso como traficante e teve que cumprir, né, pena como traficante, porque ele estava junto com essas pessoas de vida errada. Bem onde ele estava tinha um pacote de drogas que ninguém diz ser dele, então era de todos. Resultado, condenação. Falta de sabedoria. Às vezes a tragédia que vem sobre a sua vida é porque está com falta de sabedoria. A origem é esta. Mas pode também resultar, quando você começa a pesquisar da onde está vindo, por que essas coisas estão acontecendo, que seja por atos de imprudência sua, negligência ou imperícia. Por exemplo, um pai que entrega o seu carro para o seu filho adolescente, menor de idade, dirigir, e este menino sai dirigindo esse carro e bate esse carro, mata alguém. Você não imagina a dor de cabeça, a dificuldade que você vai ter daí para frente com este tudo porque você foi imprudente em fazer as coisas, né? Dirigir um carro com os freios ruins ou com os freios falhando e ocasionando um acidente, irmãos. Isso é melhor você pegar um mototáxi ou um táxi e ir aonde você precisa e mandar consertar o seu carro, porque depois vai ficar muito caro você ter que indenizar todo aquele prejuízo que vai dar por estas situações de imprudência, de negligência. E muitos ainda dizem: não, querida, pode deixar, Deus guarda, os anjos estão aí mesmo para isso. Eu quero dizer para você que se você falar uma coisa dessa ou pensar assim, isso é tentar a Deus. E a Bíblia diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Você tem que fazer as coisas certas, ou então assumir as consequências. Mas quando você está procurando a origem, a causa daquela tribulação, daquela aflição, você pode chegar à conclusão de que houve permissão de Deus. Sabe, irmãos, o quarto ponto, né?
Pode ser por uma causa das leis naturais, pela nossa falta de sabedoria, por ato de imprudência e negligência. E, em quarto lugar, pode ser pela permissão divina. Deus pode permitir a tribulação na nossa vida. E quando isso ocorre, 4 situações ou 4 motivos vão ocorrer também. Um desses 4 motivos vão ocorrer para que Deus permita que você passe por aflições. O primeiro motivo, de que aquela tribulação, aquela aflição veio com a permissão de Deus, não é que Deus faça, mas Ele permite que o inimigo faça na sua vida. Ele retira aquela proteção especial que Ele coloca sobre a vida do cristão, porque Ele precisa tratar com você. A primeira dessas hipóteses é para produzir arrependimento na sua vida. Quando nós estamos em pecado, irmãos, e o pecado é uma coisa terrível, e quando nós estamos acariciando o pecado, gostando do pecado, e Deus está falando, o Espírito Santo está falando, está nos concitando e nós estamos resistindo, Deus não tem outra maneira senão permitir que venha um tratamento sobre nós para produzir em nós o arrependimento. Ele deseja que nós nos arrependamos, confessemos e consertemos a situação. Para isso, Deus pode permitir na vida do cristão nascido de novo, uma situação de tribulação para produzir o arrependimento. O outro motivo desses 4 é para que aquela pessoa retorne para a igreja, retorne para os caminhos do Senhor. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Deus permite, irmãos, a tribulação na vida de quem abandonou os caminhos do Senhor, para que ele retorne à casa do Pai e para que ele receba uma renovação espiritual. Deus permite a tribulação na vida da pessoa que se desvia para trazê-lo de volta. Basta você olhar para Lucas 15, onde Jesus contou 3 parábolas, e a mais linda das parábolas, Jesus contou ali, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é aquele filho que estava na casa do pai, na presença do pai, gozando todas as delícias, tinha tudo, mas ele quis ir embora, pegou a parte da herança e foi. Gastou, dissipou, conforme uma vida dissoluta, que é exatamente isso que faz uma pessoa que se desvia do caminho do Senhor. Até que ele foi parar lá no chiqueiro, a cuidar dos porcos e a comer lavagem com os porcos, que a Bíblia fala ali naquela parábola que Jesus contou, que ele desejava comer e comia a comida que os porcos comiam. Até que ele se caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou mais digno de ser seu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Então Deus permite, irmãos, essa tribulação, para que a pessoa retorne ao convívio da igreja e a comunhão com Ele. Deus tem que tratar conosco muitas vezes desta maneira. Por outro lado, há crentes que estão dentro das igrejas, mas o seu coração, ele está longe de Deus e ele vive uma vida dupla. Ele usa a casa de Deus para camuflar os seus atos pecaminosos. Ele está aqui, mas na verdade ele está com uma dupla vida. Deus também vai, se ele é filho, Deus vai tratar com ele. Muitas vezes vai permitir que venha a aflição, a tribulação, para dar esse tratamento. Em terceiro lugar, com a permissão divina, pode vir sobre nós para despertamento espiritual. Deus às vezes quer nos dar um despertamento espiritual. Isso aqui ocorre muito com aquele crente cuja vida dele vai maravilhosamente bem. Ele está prosperando, ele está ganhando muito dinheiro, ele está indo de bem a melhor, de vento em popa, e o resultado disso é que ele não sente necessidade de ir na igreja, ele não quer saber de orar, de ler a palavra de Deus, porque as coisas estão indo muito bem. E Deus, neste caso, permite também, para um despertamento espiritual, a aflição na vida dessa pessoa, porque esse afastamento da casa de Deus, da oração, da meditação, produz como resultado um esfriamento espiritual na vida dessa pessoa. E Deus então permite a adversidade
a fim de despertá-lo para as coisas eternas. E por último, dentro desse primeiro tópico, que é procurando a causa das aflições, né? Ainda dentro desse subtópico da permissão divina, nós temos que Deus permite para a tribulação, a aflição, para o aperfeiçoamento da fé. Você pode estar dizendo que há cristãos que são fiéis a Deus, que são fervorosos, que são assíduos aos cultos, né? E mesmo assim eles enfrentam provações. Por quê? É porque Deus está aperfeiçoando a fé destas pessoas. Irmãos, a pessoa que mais passou aflição, acho que na Bíblia, assim, no Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo. Eu gostaria de ler com você o testemunho dele em 2 Coríntios capítulo 12. Quando o apóstolo Paulo ele está falando ali das excelentes revelações que Deus tinha dado a ele tinha sido arrebatado, né? Ele teve visões celestiais, mas por causa de algo peculiar à sua pessoa, ele era um homem que se ensoberbecia facilmente. Deus permitiu então um espinho na carne de Paulo, né? E ele orou para que o Senhor tirasse esse espinho, e Deus disse que não. E ele dá esse testemunho no capítulo 12 de 2 Coríntios, no versículo 10. Então é um caso típico deste, que vem o sofrimento, vem as provações para o aperfeiçoamento na fé. E nós lemos assim o apóstolo dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Ou seja, na medida então que esta pessoa, ela se sente como que esmagada por aquela situação, ela se fia mais em Deus, ela se apega mais em Deus, ela confia mais em Deus. E o resultado é que quando ela se sente fraca, então ela é forte, porque aí Deus pode usar esta pessoa. Essa é a experiência de Paulo, irmãos. É uma pessoa que Deus permitia essas coisas na vida de Paulo para o aperfeiçoamento da sua fé. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu tenho experimentado algumas coisas nesse sentido, os irmãos sabem, né? Eu não quero falar de mim, mas tenho também passado por essas situações de dificuldades, de aflições, de tribulação, né? Para que Deus, então, através dessas coisas, Ele possa nos quebrantar, Ele possa nos deixar totalmente fracos, para que o poder dEle se manifeste. É quando Ele mesmo diz, né? Quando ele orou, Deus disse: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você é fraco, aí o meu poder se torna relevante através da sua pessoa. O segundo tópico que eu quero desenvolver rapidamente com os irmãos, né, depois de procurar as causas ou a origem da tribulação, nós devemos também procurar nos adaptar à nova situação. É preciso, então, procure adaptar-se à nova situação. Irmãos, a tribulação ela pode durar dias, mas ela pode durar meses, como também pode durar anos. Você sabia disso? Tem pessoas que são atribuladas, às vezes, anos a fio. O que Deus não deixa é que aquela tribulação acabe com a pessoa, isso Ele não permite. Mas a tribulação pode durar poucos dias, mas ela pode durar também alguns meses, ou vários meses, que pode se transformar em anos. Então, irmãos, por isso é que o crente deve se adaptar à nova realidade, pois assim ele enfrentará a situação melhor, principalmente se ele seguir os conselhos que nós temos possibilidade de extrair da Bíblia. E aqui eu quero dar 4 conselhos, né? Dentro desse tópico, procure adaptar-se à nova situação quando você estiver passando por tribulação e essa tribulação for se prolongando. Então você procure seguir esses 4 conselhos. O primeiro, utilize os recursos imediatos que você tem, que estão às suas mãos.
Irmãos, Deus age em nosso favor na adversidade, mas há uma parte que nos pertence fazer. Há uma parte da solução do problema que é nossa. Deus não nos soluciona 100%, mas Ele nos ajuda. Há um exemplo extraordinário na Bíblia da sunamita. Lá em 2 Reis, capítulo 4, nós temos a história daquela mulher extraordinária, a sunamita. O seu nome não é mencionado, mas é mencionado do lugar onde ela era, de Sunã. A sunamita, então, é essa mulher extraordinária. Ela não tinha filhos. E por um ato sobrenatural de Deus, através do profeta Eliseu, ela ficou grávida e teve um menino. E a Bíblia fala que um certo dia esse menino adoeceu e foi mandado lá para sua mãe com uma dor terrível na cabeça, e ela fez tudo o que podia, mas mais ou menos ao meio-dia essa criança morreu. Esta mulher, quando a criança morreu, era o seu filho único, né? Quando aquela criança morreu, ela não se desesperou, ela não começou a gritar, a chorar, a arrancar os cabelos, a chamar o marido, mas ela avaliou aquela situação de uma maneira objetiva. Isso nós temos que fazer. E ao avaliar aquela situação de uma maneira objetiva, ela chegou à conclusão: eu não posso ressuscitar o meu filho, mas eu posso ir atrás daquele que pode fazer isto. Do profeta, cujo poder de Deus está sobre a sua vida, e ele pode fazer isso. Então o que ela fez? Ao invés de desesperar, ao invés de armar, né, aquela reação que seria até natural, o que ela fez? Ela pegou o menino, foi lá no quarto do profeta, colocou o menino na cama do profeta, trancou a porta, montou num jumento, viajou entre ida e volta mais ou menos 50 quilômetros até o cume do monte, do monte, e ali então, do Monte Carmelo, e ali então, ela colocou o seu coração, e ela conseguiu trazer o profeta, e o profeta orou a Deus, e a vida voltou ao corpo daquele menino. E o menino lhe foi restituído. Então ela fez a parte dela. Irmãos, se aquela mulher, ao invés de fazer isso, ao avaliar aquela situação, ela tivesse desesperado, gritado, chamado seu marido não teria compreendido, não teria permitido que ela fosse atrás do profeta, enfim, ela tinha perdido o filho. Mas olhando objetivamente, ela fez aquilo que ela podia fazer. A parte dela ela fez, a parte que ela não podia fazer, Deus fez. Então, nós temos que aprender, irmãos, a utilizar os recursos imediatos que estão diante de nós quando vierem as tribulações, quando vier uma situação difícil. Há uma parte nossa e nós podemos fazer. A outra parte, Deus faz, porque Ele está conosco, é promessa dEle. Então, primeiro ponto, utilize os recursos que estão ao seu alcance imediatamente. Segundo ponto, prepare-se para a resistência na tribulação, resistir àquela situação. Irmãos, nós devemos nos estruturar para suportar a tribulação e confiar em Deus até que Ele dê o nosso livramento. O apóstolo Paulo é um exemplo de cristão preparado para qualquer espécie de adversidade. Você que está em 1 Coríntios, vai um pouquinho mais para frente, vamos ler em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Nós gostamos muito de citar o versículo 13, né? Onde o apóstolo faz uma declaração extraordinária, mas o versículo 12 de Filipenses 4 diz assim: o apóstolo Paulo diz: sei passar falta e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto para ter fartura como para passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então, para você poder todas as coisas naquele que te fortalece, você tem que estar preparado como o apóstolo para passar por todas estas situações. Então, irmãos, nós temos que nos preparar para resistir na tribulação, sabendo que Deus está conosco, que Ele vai agir, mas que nós vamos ter que passar por aquela situação. O terceiro ponto dessa adaptação a essa nova situação é
adapte-se completamente à situação nova. Ou seja, se a sua fonte de recursos secou ou diminuiu, então você precisa reduzir os custos. Você precisa fazer um reestudo do seu orçamento. Não queira ficar aparentando aquilo que você não é. Adapte-se. Corte aquilo que é supérfluo. O seu custo, a sua fonte de recurso minguou ou diminuiu, então refaça o seu orçamento. Veja quais são as prioridades. Irmãos, isso é coisa que nós temos que fazer quando vem a provação, a tribulação. Às vezes nós não queremos continuar aquela vida que tínhamos antes, mas a situação é nova, a situação mudou. Então nós precisamos fazer a nossa parte, que é adaptar-se a essa nova situação. E em quarto lugar, dentro desse tópico, mantenha o domínio da nova realidade. Nós temos um exemplo tremendo na vida de Jó. Jó foi um homem que passou também por terríveis provações. A Bíblia fala que Jó era o homem mais rico do Oriente. E de repente, num dia só, ele se tornou o homem mais pobre do Oriente, que não tinha mais coisa nenhuma. E para piorar a situação, Satanás leva diante de Deus um desafio ainda mais terrível, né? E pede para tocar na saúde de Jó. E Deus permite. Eu quero dizer para você que hoje Deus não faz mais essas coisas. Hoje nós estamos no período da graça. Mas nós podemos ficar sujeito a essas situações de tribulações, de dificuldades. Mas eu quero então usar a figura de Jó para exemplificar que você deve manter o domínio dessa nova situação que você está vivendo. Nós temos aqui no capítulo 2, irmãos, a conversa de Jó com a sua mulher, a mulher e Jó. E aqui nós podemos aprender isso que nós estamos falando. Então, no capítulo 2, no versículo 9, a Bíblia diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua integridade? Blasfema de Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então Jó, irmãos, ele reconheceu realmente, que ele estava vivendo um momento difícil, mas ele também determinou que a desgraça jamais iria ditar as regras da sua existência. Ele confiava em Deus. Ele não amaldiçoou Deus e disse: então agora acabou, então eu vou morrer mesmo. Porque Jó estava numa situação difícil. Satanás havia ferido ele desde o alto da cabeça até a planta dos pés, de uma chaga ruim, maligna. Jó estava apodrecendo vivo, tinha mau cheiro, ninguém suportava ficar perto dele. E ele então despiu-se, sentou-se na cinza, pegou um caco de telha e começou a raspar. Foi quando a mulher lhe disse essas palavras. Irmãos, nós podemos chegar em situações difíceis, mas nós temos que manter o domínio desta nova realidade. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, Ele está conosco. E agora nós chegamos ao terceiro e último tópico, que é como vencer a tribulação. Então, depois de identificar a causa da adversidade e depois de procurar se adaptar à nova situação, então é hora de nós enfrentarmos o problema. Irmãos, na Bíblia nós encontramos vários conselhos úteis que nos farão vitoriosos nesse nosso propósito de vencer a tribulação. O primeiro desse conselho, eu quero dar aqui, colocar 6, eu espero que o tempo ainda me permita 6. Primeiro, tenha esperança. Tenha esperança. Vire-se para o lado aí, diga para o seu irmão: tenha esperança, irmão. Tenha esperança, isso é muito importante. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. E eu quero dizer para você que ela não pode morrer. Ela tem que se manter viva. Por isso, tenha esperança. Irmãos, a tribulação, ela pode nos deixar inseguro quanto ao futuro, não é verdade? Você pode imaginar o futuro de Jó, o que passava na cabeça de Jó, ele que há poucos dias era o homem mais rico e agora era o mais miserável e, além de tudo, estava doente, com uma doença terrível.
Então, a tribulação, dependendo do tipo de tribulação, ela pode nos desestruturar, nos roubar até a esperança, né? Ela nos deixa inseguro quanto ao futuro. Por isso, nós não podemos perder a esperança. Por quê? Porque a Bíblia diz que a esperança não traz confusão. Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não traz confusão. Diga assim: eu preciso manter a esperança, porque a esperança não traz confusão. É Deus quem diz isso na sua palavra. Por isso é importante. Irmãos, a esperança é uma certeza na nossa alma. Ela é uma certeza na nossa alma. Ela é uma firme convicção a respeito das coisas futuras. Ela está intimamente, a esperança está intimamente relacionada com a fé e com a confiança que nós temos em Deus. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui que você vai dizer: eu tenho certeza disso, eu tenho essa esperança. Quantos aqui sabem, por testemunho interior, que um dia vão morar com Deus no céu? Você tem certeza? Tem, porque você tem essa esperança, não é verdade? Eu tenho essa esperança. Irmãos, essa esperança é que nos mantém, né, firmes no caminho do Senhor. Venha as provações que vierem, as tribulações que vierem, nós temos essa certeza, essa esperança. Por isso é muito importante você manter a esperança, porque a esperança é uma certeza na alma, não é uma certeza da alma, é na nossa alma. É alguma coisa que está lá dentro, ninguém pode arrancar isso. Você pode ir para a prisão, você pode ir para o hospital, mas aquilo está lá dentro, ninguém arranca aquilo, né? Porque ela tem um relacionamento íntimo com a nossa fé e com a nossa confiança em Deus. Eu não vou poder ler, mas eu vou citar, né, o Salmo 33, versículos 20 a 22, depois você leia em casa. Salmo 33, versículo 20 a 22, nos fala desta esperança bendita que nós devemos ter. O segundo ponto, para você vencer a tentação, além de ter a esperança, manter a esperança acesa, a chama da esperança acesa, é manter a chama da fé também acesa. Creia em Deus. Irmãos, sem fé nós não chegaremos a lugar nenhum, não é verdade? Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe, que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então nós precisamos manter a fé, nós precisamos manter a crença. Na adversidade nós devemos exercitar a nossa fé no Senhor e na Sua palavra. Por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Jó cria, né? E por isso ele deu aquela resposta à sua mulher: você está louca, você está falando como uma doida, né? Eu sei quem é o meu Senhor. E a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele estava orando pelos seus amigos e deu a ele em dobro tudo aquilo que ele tinha. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Ele manteve firme a sua esperança e a sua fé no Senhor e na palavra do Senhor. Sabe, irmãos, nós temos a palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, né? Ela é a base da nossa fé no Deus da palavra e na palavra de Deus. Então é muito importante para você vencer a tribulação, a adversidade, que você mantenha a esperança, que você tenha esperança, que você mantenha firme e acesa a sua fé em Deus e na sua palavra. Terceiro, não transfira responsabilidades. Isso aqui é muito importante. Irmãos, todos nós somos muito falhos em admitir os nossos próprios erros. Nós não gostamos de admitir que falhamos, que erramos, não é verdade? Né? Via de regra, nós somos muito resistentes a isso. E sempre nós queremos colocar, né, a culpa em alguém. Isso começou lá no Jardim do Éden, lá no Gênesis 3. Quando Deus questionou Adão, Adão, quem é que te mostrou? Ele disse: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Né? De uma certa forma, Adão estava dizendo: Senhor, o Senhor também tem parte de culpa nisso. Porque se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria chegado onde cheguei. Ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus confrontou a mulher, ele disse: foi a serpente
Era mais ou menos como dissesse, foi o senhor que botou essa serpente aqui. Se não tivesse posto a serpente aqui, eu não teria caído. Era mais ou menos isso. Irmãos, nós sempre queremos transferir a culpa, as responsabilidades do nosso pecado, da nossa falha. Aquilo está acontecendo conosco e encare, assuma a responsabilidade diante de Deus. Faça como Davi. A experiência de Davi você conhece, quando ele adulterou com Batseba, esposa de Urias, depois mandou matar Urias, o profeta Natã foi enviado a ele, Natã contou uma historinha, né, muito interessante. Davi encheu-se de ira, de cólera santa e disse, ele vai ter que pagar em quádruplo, ele vai restituir aquela ovelha que ele furtou do outro com 4 ovelhas. Davi estava nadando de braçada no mar da justiça, achando que ele estava como rei fazendo o máximo de justiça, quando o profeta botou o dedo no nariz dele e disse, tu és este homem. Davi não falou, mas espera aí, eu sou culpado sim, mas a Batseba também é. Não. Qual foi a resposta que Davi deu? Pequei contra o Senhor. Ele encarou a acusação de frente e com humildade. E o resultado é o Salmo 51, que fala do arrependimento de Davi. Irmãos, é só desta maneira que nós alcançaremos a misericórdia, quando nós assumirmos a responsabilidade do pecado, dos atos, daquilo que nós fizemos. Por isso, terceiro ponto, não transfira responsabilidades. Quarto ponto, já estou terminando. Tenha paciência. Ter paciência é o quarto ponto. Você viu nesse texto, como Tiago, nesse texto que nós lemos, como Tiago fala da paciência, falou, o Senhor está voltando, a vinda do Senhor está próxima. Seja paciente como o lavrador. Você tem que ter paciência. Irmãos, paciência é uma coisa muito importante. Porque a paciência, irmãos, ela produz o equilíbrio emocional, porque consegue conter a nossa ansiedade. Quando você desenvolve a paciência, né, que é fruto do Espírito, você vai contendo aquela ansiedade, não aquela ansiedade normal que nos faz, aquela ansiedade normal que nos estimula a agir, mas aquela ansiedade anormal que envenena a nossa mente. É através da paciência, através da aflição que nós desenvolvemos esta virtude da paciência. É importante isto, nós sermos pacientes. Aguardar, a Bíblia diz, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, Salmo 40, e me tirou de uma cova profunda, de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, e me deu um cântico novo. Paciência, irmãos. Ser paciente, ter paciência, é o quarto ponto. O quinto ponto também é muito importante, para você ter vitória nas adversidades, nas provações, nas lutas que você tem que enfrentar no dia a dia e quem sabe daqui para frente mais ainda. Não se isole. Não se isole. A adversidade, irmãos, pode nos arrastar para a depressão, fazendo com que nos fechemos em nós mesmos. Essa é uma estratégia do inimigo, que nós nos fechemos em nós mesmos e o resultado disso é depressão. E aí ele começa a dominar a nossa vida. Então, não se isole, isso é muito importante. A Bíblia não recomenda o isolamento, mas, ao contrário, ela recomenda que nós busquemos ajuda. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Irmãos, não se isole. Preste atenção numa coisa muito importante. Você que nasceu de novo, nós que nascemos de novo, nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. A igreja, que é o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. Então é importante, irmãos, que nós busquemos ajuda. Para isso existem os pastores, os obreiros, as obreiras, existe aquele irmão, aquela irmã madura, não aquele irmãozinho que acabou de se converter, não tem muita sabedoria, não vá abrir o coração para certas pessoas, procure as pessoas certas para você buscar ajuda, porque aí nós vamos te ajudar. Porque a Bíblia diz que se você sendo membro do corpo, se um membro sofre, todos padecem.
Então nós temos que ajudar uns aos outros. Então nessa época de individualismo nós devemos ajudar uns aos outros e também sermos ajudados. E por último, o sexto ponto dentro desse tópico, como vencer a tribulação. Além de manter a esperança, ter esperança, crer em Deus, não transferir responsabilidade, ter paciência, não se isolar. O sexto ponto, mude o foco da sua visão. Mude o foco da sua visão. Irmãos, o grande segredo para vencer a tribulação é não dedicar toda a atenção ao problema. Se você dedicar toda a sua atenção ao problema, você vai ser derrotado por ele. Mude o foco da sua visão. O que significa isso, pastor? Se o foco da sua vida estiver voltado para a tribulação, irmãos, 3 coisas irão te acontecer. A primeira coisa que vai acontecer é que a dor vai aumentar. Então, o que você deve fazer? Você deve, procurar se distrair com outra coisa, com o trabalho, ou com uma outra atividade. Que se você não mudar esse foco, se você ficar só olhando para o problema vai ficando cada vez maior, cada vez se agigantando mais, e ele vai crescendo de uma tal maneira que daqui a um pouco você está se sentindo esmagado, opressivo e depressivo em torno do problema. Por isso, mude o foco. Vá fazer alguma outra coisa. Mude a sua atenção, distraia com o trabalho ou com a outra atividade. Senão essa dor que você está passando vai aumentar. A segunda coisa que vai acontecer se você mantiver a sua atenção só em cima do problema, é que a pessoa corre o risco de cair naquilo que nós chamamos de autocomiseração. E aí ele desiste de lutar. Aí ele diz, eu sou tão infeliz, sou tão pobrezinho, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém me gosta, nem esse, nem aquele, o pastor, nem o obreiro, nem isso, nem aquele irmão, nem Deus gosta de mim. Ele então cai na comiseração e o resultado é que ele desiste de lutar. Por isso, mude de foco a sua visão, senão a terceira coisa pode te acontecer também. A vida dessa pessoa será neutralizada pelo problema, pois todas as suas energias estarão canalizadas para o problema. Então é importante que você mude o foco da sua visão. Amém? Graças a Deus. Então, concluindo, irmãos, não se deve ignorar o problema. Entretanto, deve-se manter a atenção ou foco naquilo que é mais importante e naquilo que é mais produtivo. É o que diz a Bíblia, não vou ler o texto, em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, e também no Salmo 34, o versículo 5. A conclusão que nós chegamos é esta: o cristão no mundo não está isento de tribulações. Nós vamos ter tribulações, nós vamos ter aflições. E quando vier essa adversidade, cabe a nós tentar identificar a origem do problema. A tribulação, irmãos, ela impõe à vida da pessoa uma nova realidade. É preciso adaptar-se a essa nova situação, sim. Mas é fundamental não se deixar dominar por essa nova situação. E, acima de tudo, confiar que Deus, como diz Romanos 8, 28, Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam e que são chamados pelo seu decreto. Amém? Então, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Irmãos, nós estamos vendo a situação no mundo se deteriorar. Eu estou vendo. Não sei se é porque eu estudo muito profecias e estive lendo até mais esses dias sobre este assunto. E eu estou vendo. Não sei se você percebe. No dia 31 nós ministramos aqui uma palavra sobre os 4 cavalos e cavaleiros do Apocalipse, E nós vimos ali a violência aumentando, que é o cavalo vermelho, e junto com ele, em seguida, vem a fome, o cavalo preto. E você está vendo em seguida as pestes. O que está acontecendo no mundo? As galinhas estão pegando esse vírus terrível e estão morrendo, milhões de aves estão sendo dizimadas, a fome está aumentando, a galinha, o frango é a carne do pobre. Agora você imagine, se milhões e bilhões de aves tiverem que ser sacrificadas,
a fome que vem no mundo, irmãos, as situações difíceis que vêm, o desemprego, as confusões, nós estamos vendo essas coisas acontecer diante dos nossos olhos. Mas lembre-se que Deus faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Lembra das 10 pragas do Egito? Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero que você se recorde sempre do Salmo 91. Salmo 91 fala da proteção que Deus nos dará nesse tempo de dificuldade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Porque eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Praga alguma vai chegar à tua casa, à tua tenda. Você não vai temer a peste que voa de dia, as aves que voam para lá trazendo essas pestes, esse vírus H5N1, que mata e agora está passando para os homens. Se passar de homem para homem, vai ser uma epidemia, vai ser uma mortandade terrível. E eu estou vendo isso, e as autoridades do mundo inteiro estão preocupadas com isso. Porque se esse vírus mudar e começar a ser transmitido de humanos para humanos, vai ser uma mortandade terrível. É o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluias. Porquanto fizeste do Altíssimo teu refúgio, nenhum mal vai te suceder. E no final desse salmo a Bíblia diz, porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Poloei no alto retiro. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, por isso ministrei essa palavra, uma palavra de preparação para os tempos difíceis que hão de vir, mas que nós não seremos abatidos, porque confiamos no Senhor. Amém? Senhor, eu te louvo, porque a tua palavra, Senhor, ela está para sempre firmada, tanto no céu como no nosso coração. E ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por essa meditação. Quando nós temos que aprender, Pai, à luz da tua palavra, que essas coisas poderão nos alcançar, suceder sim, mas que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor estará sempre conosco, nos conduzirá aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. O Senhor sempre estará conosco. E porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio, nós podemos confiar que atravessaremos todas estas situações. Ó Deus, confiando plenamente no Senhor. Por isso, ó Pai, trabalha no coração e na vida de cada irmão. Desses que ouvirão também por essas fitas, Senhor. Se precisa tratamento, trata, ó Pai, para que nós não sejamos condenados juntamente com o mundo, mas que sejamos, ó Pai, aceitos pelo Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo aqui congregado, aqueles que aqui não estiveram, que vão ouvir também. Ó Deus, que esta palavra não volte vazia na nossa vida, mas faça mudança na nossa maneira de crer, na nossa maneira de pensar, de agir e reagir diante das circunstâncias da nossa vida.